Olá, meu nobre, seja bem-vindo ao Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindifiscal. Aqui iremos discutir diversos assuntos relacionados à arrecadação, fiscalização, tributação do Espírito Santo e do Brasil. Eu sou Leandro Custer, auditor fiscal da Receita Estadual e o responsável para trazer esses assuntos tão importantes para a economia capixaba e as pessoas que têm interesse nesse universo tributário capixaba e do Brasil. Hoje o tema é muito relevante, né? Nós vamos falar um tema inovador, né? Nós tivemos uma publicação da Lei 12.124 de 2024 agora, e fala sobre os devedores contumaz, né? As pessoas que devem ao fisco e a consequência disso para ele e para as pessoas até que vão adquirir mercadoria dessas empresas. E para tratar desse assunto, nós trouxemos duas pessoas ilustres, dois convidados ilustres, né? O auditor fiscal da Receita Estadual, Augusto de Bay, ele também, além de auditor fiscal, também é subgerente de assuntos... Setores econômicos. Setores econômicos. Perfeito, Leandro. De Bay, muito obrigado pela sua presença. É um prazer comparecer, agradeço o convite para tratar principalmente desse tema que realmente, né, é um tema espinhoso e é um tema que gera muitas dúvidas, né? Então, participar, tentar esclarecer, ser mais didático possível, é um prazer estar aqui hoje. E Dr. Klaus Coutinho, o nosso procurador do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, Dr. Klaus. Leandro, é um prazer e uma honra estar aqui. Eu fiquei muito contente, muito satisfeito em ser convidado para participar desse debate. Então, como a gente já adiantou, né, o assunto é sobre devedores contumazes. Né? Aí eu já vou levar para o Dibai para a gente não perder muito tempo, né? O que é devedores contumazes daqui no estado do Espírito Santo? Perfeito, Leandro. Essa pergunta ela é talvez assim a principal para balizar toda a nossa conversa daqui em diante, né? Que eu sei que várias outras perguntas virão, né? O devedor contumaz, eu acho que é uma palavra pode resumir, que é a habitualidade, né? É aquele contribuinte que declara que deve o imposto, porém, ele não faz o recolhimento deste. E ele não faz o recolhimento desse por vários e vários períodos, várias competências, né? Então, não basta só dever alguma coisa ao Estado. Ele tem que ter o hábito de não dever, né? Tem que ser repetidas vezes. E qual o volume desse recurso que ele deixa de... Ele declara que ele deixa de recolher. Ele também tem que ser substancial, né? Então, assim, é muito importante a gente pegar esse período aqui, porque desde quando publicou a lei, né, Leandro? Suscitaram várias dúvidas, assim, poxa, eu estou devendo um imposto, eu tive um caso fortuito, lá de janeiro do ano passado, eu vou ser um devedor contumaz, eu vou ser declarado? Na verdade, não. O devedor contumaz, ele tem outras características, né? Ele faz isso até como parte do negócio dele, o não recolhimento dos tributos, né? Ele não recolhendo o tributo, ele compete aí com o outro de maneira desleal, né? Porque ele consegue, às vezes, baixar o preço de uma operação ou de uma prestação de serviços, ele não recolhendo o recurso que iria para os cofres do Estado. Muitas políticas públicas ficam assim comprometidas, porque a gente sabe que há um custo para segurança, saúde, educação. Então o devedor contumaz é isso, é quem de fato deixa de recolher o imposto que ele declara, isso é bem importante, no todo ou em parte, Leandro, isso também está na lei, na 12.124, não basta também não deixar de recolher o imposto que eu declaro inteiro. Reiteradamente. Ele deixa de recolher o imposto. Deixa de recolher no todo ou em parte. Ou seja, ele declara lá na sua escrita fiscal que deve X e não recolhe. E não recolhe aquele valor, seja ele todo ou parte. Se ele recolher, por exemplo, a metade, e se ele faz isso também habitualmente, ele também pode ser encarado um devedor contumaz. É isso que eu ia levar para o Dr. Klaus, né? O que Dr. Klaus... Na verdade, só para complementar, claro. O devedor contumaz, ele está sendo objeto de legislação federal. O legislador federal, ele está trabalhando. Existem um projeto de lei complementar, 164/2022, e um projeto de lei do Senado, o 284/2017. Quer dizer, desde 2017, essa questão vem sendo debatida já lá a nível federal. A nível federal, perfeito. Tá? E o devedor contumaz, na verdade, é um padrão de comportamento, tá? Que caracteriza o contribuinte quando ele é inadimplente de forma sistemática, substancial e injustificada. O que é o contribuinte sistemático? É aquele que reiteradamente e recalcitrantemente não paga os débitos tributários.
O inadimplemento injustificado tem a ver com o nosso velho conhecido lá na Cefaz da regularidade fiscal. Aquele contribuinte que não tem a regularidade fiscal, ele é um inadimplente injustificado. Ele não tem justificativa para estar livre do fisco. Porque é diferente... Desculpa, doutor. Pode falar. É porque é diferente, por exemplo, a pessoa acontece de um mês, né, da empresa, Perfeito. aconteceu alguma coisa, algum sinistro, alguma coisa dentro da empresa, e ela não tem a capacidade naquele mês de recolher o imposto, né? Ele declara, porém ele não recolhe naquele período. Então você está comentando aí, ou seja, que ele reiteradamente ele tem que ser, e o mais importante dos requisitos, que é o substancial. Não é qualquer débito tributário que vai ser objeto de... Deve 10 mil. Ele não vai entrar nessa lista. Exatamente, não vai entrar nessa lista. Não vai entrar na lista. Agora, aquele contribuinte que deve milhões ao Estado, ele, né, tem sérias chances de ser considerado quanto mais. A demora na constituição do crédito tributário foi um fator muito importante para que, se tanto nossa, da Procuradoria, em cobrar, quanto da Cefaz em constituir, essa demora que deriva da lei, não é culpa nossa, a lei é que impõe entraves para a gente, é que conduziu o legislador a buscar uma nova forma de trazer à luz esse devedor tido por quanto mais. O devedor quanto mais, ele não tem medo de débito, porque sempre existiu... Porque nunca paga, né? A ideia do fisco sempre foi o quê? Vamos botar cara a multa, vamos botar pesada a multa, porque isso vai impor medo ao contribuinte inadimplente e ele vai correr para pagar. Essa ideia é superada. O devedor quanto mais, ele não tem medo de multa grande. Ele não tem medo porque ele não vai pagar mesmo. Nem R$1, nem R$10, nem R$1 milhão. Não é mesmo? Mas é importante, assim, a gente comentou, né, que ele que reiteradamente ele deve ao fisco. Só que o que a lei trouxe, né, para definir o que é ser devedor com reincidência? Dever uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como que é? Perfeito, então, Leandro. A Lei 12.124, né, ela estabeleceu nos seus 2 primeiros incisos ali, critérios para se declarar um devedor quanto mais, né? No primeiro inciso, a gente fala o seguinte: a gente tira uma fotografia dos 12 meses anteriores. Ah, perfeito. Dentro desses 12 meses anteriores, se o contribuinte deixou de recolher 6 competências, e aqui é importante a gente frisar, né? Claro. Não é dever por 6 meses. Não, são 6 competências a qual ele declarou o imposto e não fez o recolhimento, no todo ou em parte. Ele, dependendo do valor, ele pode ser declarado devedor quanto mais. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que elas podem inclusive existirem juntas, é aquele devedor quanto mais que já tem um débito inscrito em dívida ativa superior a um valor que ainda será regulamentado, Leandro. Então, na lei, ela não trouxe qual é o valor, na lei, né, não. que o devedor quanto mais vai aparecer. Vem para o regulamento. Vai para o regulamento. Então, decreto. Ou seja, aquele contribuinte que deve 6 vezes nos últimos 12 meses, de forma, vamos dizer que o reiterado é esse, né? Deve 6 vezes nos últimos, tanto não é o valor todo, né, mas pode ser uma parte desse valor, né? Então, possivelmente, a gente não tem valor ainda, e esse Dr. Klaus até já cantou a pedra aqui, que eu ia perguntar, né? O regulamento vai definir qual é esse valor, né? Já tem, a gente não, hoje nessa gravação de 18/6, a gente não tá no ar hoje, não é ao vivo, ainda, né? Ainda não é ao vivo. Possivelmente, quando a gente colocar esse episódio no ar, já foi regulamentado essa lei 12.124, né? Mas já se tem uma ideia de qual valor vai ser considerado devedor quanto mais, Augusto? Perfeito. Leandro, temos uma ideia sim, né? A gente está falando de milhares de reais. Né? Ou seja, a pessoa deve mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. E nós temos ainda casos, assim, quando a gente faz uma pesquisa no nosso banco de dados, né, cruzando tanto os débitos inscritos em dívida ativa, quanto os débitos ainda declarados e ainda não inscritos em dívida ativas, que não foram recolhidos, a gente chega, assim, em centenas de milhares, Leandro. Tem contribuinte que pode chegar à barreira de bilhão. Então, assim, a gente está falando um valor muito substancial. Bilhão. Nos últimos 12 meses ou não, aí o estudo que vocês fizeram? No estudo, aí já considerando a dívida ativa, já considerando contribuintes que fazem isso por muito tempo, né, muito Dr. Klaus? Muito tempo. E eu acho que vai ao encontro que o Dr. Klaus também colocou, né? Que por muito tempo
os contribuintes não tiveram medo de serem devedores contumazes. Eles não tiveram medo. Então ficaram por anos e anos e anos, e a gente sempre teve uma dificuldade de alcançar essas pessoas, né? Como é que a gente fazia a cobrança, né, desse imposto? Então por isso nós chegamos a esses valores que aparentemente, né, assim, para o público em geral, ele fala assim, não, mas não é possível uma empresa... Sim, é possível, e toda a publicação do devedor contumaz, a lei já trouxe isso, será transparente. Então, assim, as empresas serão intimadas a comparecer, as publicações serão feitas por meio de diário oficial, e você vai ver o tamanho o volume, né, de recursos que deixou de ser usado, né, pelo governo, né, assim, para as políticas públicas, né? Então, acho que o Dr. Klaus até pode complementar. Na verdade, São Paulo, por exemplo, São Paulo é 1,5 milhão, tá? Então São Paulo já tem essa lista. São Paulo tá bem na frente da gente. São Paulo, inclusive, na lei, eles fizeram uma lei complementar para poder regulamentar a matéria. O inadimplemento sistemático, substancial e injustificado, que são esses 3 requisitos que constam lá na legislação federal que está sendo discutido no Congresso, já consta especialmente diretamente lá na lei complementar de São Paulo, tá? A nossa lei, inclusive já entrando até no próximo tema já, não, tranquilo. A nossa lei, ela não foi pródiga nesse sentido, ela poderia se aprofundar um pouquinho mais, já dizer... Qual é o valor? O valor, eu nem digo que o valor, excepcionalmente, eu acho que ele pode ser dado ao executivo fixar, mas dizer o que é o devedor contumaz. É aquele camarada que é inadimplente, sistemático, repetindo, isso é um mantra, sistemático, substancial e injustificado. Essa ideia, ela tinha que já vir prevista na lei. Para não precisar que o judiciário diga o que é. Né? Perfeito. Então, a gente poderia ter sido um pouquinho mais pródigo. A gente já até, o pessoal do GAID, ele faz parte do GAID, eu também faço parte do GAID, e a gente já está trabalhando essa ideia de, na próxima mudança de legislação, a gente trazer alguns elementos que constam lá na legislação federal, que são elementos que são interessantes a gente já ter aqui, porque quando aprovar lá, nós já temos aqui a nossa base legal prontinha para recepcionar o que vai ser, o que o Congresso Nacional vai dizer sobre o devedor contumaz. Aí, por exemplo, existe o devedor contumaz, também tem tanto aquele que não recolhe o imposto, né? Ele declara e não recolhe, e também aquele que está inscrito em dívida ativa. Isso. Esses valores serão iguais ou vai ter, por exemplo, olha, para quem deve, declarou e não recolheu, mas ainda não não inscreveu em dívida ativa, vai ser até acima de 10 milhões. Quem está inscrito em dívida ativa vai ser acima de 20 milhões. Já tem mais ou menos esse panorama? Temos esse panorama, Leandro. Ou vai ser igual? Não, ele vai ser diferente. Porque tem que ser também diferente, né? Porque, desculpa, rapidinho, Dibai, o Dr. Klaus comentou em relação à demora da constituição do crédito tributário. A gente tinha um problema muito grande, que além da demora da constituição do crédito tributário, no passado recente, né? Hoje a Secretaria avançou muito sobre isso. Hoje os planos de auditoria, o Dibai pode falar melhor do que eu, eles são mais curtos, né? O auditor recebe o plano, ele já executa em 15 dias, 30 dias, às vezes antes era um plano mais complexo, demorava às vezes 6 meses, 1 ano. E o pior, antigamente, para poder julgar um processo administrativo, né? Na primeira instância na Secretaria de Fazenda, se demorava 15 anos. 15 anos, sim. Hoje, eu estou como julgador de primeira instância na gerência tributária, e eu julguei ontem um processo que entrou 1 mês antes. Perfeito. Foi constituído 1 mês, e a gente já julgou, né? E já tem disponível para o contribuinte recorrer de segunda instância. Né? Pode complementar o Dibai. Não, perfeito. Essa explicação também era muito válida para a gente diferenciar os valores, né? Lembrando também que assim, um débito inscrito em dívida ativa, por mais tempo que ele possa levar, também incorre ali em juros, enfim, todo aquele valor ele vai aumentando de forma orgânica, né? Então assim, não faria sentido a gente equiparar os dois valores, né? O devedor contumaz, aquele que deixa de recolher 6 competências nos últimos 12 meses, muitas vezes o valor dele é um pouco menor, né? Vai ser um pouco menor Exato. do que aquele que já está inscrito em dívida ativa. Que às vezes constitui um crédito de 5 anos, por exemplo, né? E considerando também que na dívida ativa ele pode ter outros débitos, né?
que a lei estabeleceu isso, não só o declarado não recolhido, mas também o auto de infração. E isso é bom você falar isso, porque quando o crédito não está escrito em dívida ativa, deixa eu ver se eu entendi, né? A pessoa declarou, Isso. né? A Secretaria de Receita Estadual, vamos dizer assim, né? Existe o cooperação fiscal, Isso. né? Ela apresenta, olha, você declarou 1.000 e recolheu nada, ou recolheu 500, então você deve X. Isso. É emitido um aviso de cobrança. Perfeito. Vem aqui, justifica, porque... Exato, no Cooperação Fiscal, quem está nos assistindo, né, um programa inovador que existe na Receita Estadual, que o contribuinte ele tem a capacidade de interagir, né, com o contribuinte antes de ser emitido um aviso de cobrança, né? Então, ou seja, ele declarou, foi emitido um aviso de cobrança, aí estamos falando, não foi escrito em dívida ativa. Perfeito. Esse é o devedor contumaz, né? Reiteradamente, 6 meses, os últimos 12, e de acordo com o valor que ainda não foi definido. Isso. Eu pensei que hoje já iríamos sair com um valor aqui, ó, lembra, acima de 10 milhões, né? Até para que o contribuinte devedor contumaz, que sabe que é devedor contumaz, né? Porque eu acho que quando a secretaria, aí veio a pergunta que eu vou fazer, né? Depois. Quando for divulgado, né? Acredito que essas pessoas que estão devendo ao Estado será divulgado nas redes sociais, Diário Oficial, né? Mas antes de entrar nesse ponto aqui, eu queria ver com o Dr. Klaus quais são as principais sanções, né? Porque não adianta você colocar essa listagem, né, na legislação, publicar quem são os devedores, mas quais são as sanções que o contribuinte, devedor contumaz, pode ter? Na verdade, essa parte da legislação, ela está muito parecida com Santa Catarina, se eu não me engano, Paraná, não é isso mesmo? Isso mesmo. São alguns estados, que na verdade, essa matéria ela foi discutida lá no GAID, como eu te falei. Então, eu fiz um parecerzinho e eu peguei a legislação de alguns estados, nós pegamos algumas legislações para poder dar uma comparada. Tá? Santa Catarina, Paraná, é tudo muito parecido com nossa legislação. A nossa legislação, ela trouxe para dentro do parágrafo único do artigo 1º do artigo 67, tá? Que ela vincula ao monitoramento e do cumprimento das obrigações principais e acessórias, emissão e recepção de documentos fiscais. Tá? O que isso quer dizer? Que a nossa... Por isso que eu falei que foi um pouco tímida a nossa abordagem ao devedor contumaz. Nós estamos tentando, quando nós percebemos que o devedor ele é contumaz, nós vamos monitorar ele de perto, não vamos colar nele, usar um termo moderno, vamos colar no cara, não ficar do ladinho dele, vamos olhar o que ele está emitindo nota fiscal, se ele tem algum benefício fiscal, fiscalizar, enfim, nós vamos ficar juntinho dele. Não é isso mesmo? É isso mesmo, doutor Klaus. Na verdade, assim, a gente fez esse benchmarking, né? Sabendo da necessidade de ampliar, né, todo o ferramental, digamos assim, as maneiras de, assim, coagir no bom sentido da palavra, né, mas como a gente consegue recuperar uma parte desse tributo que muito é sonegado, né? Então a gente foi atrás dos estados que tinham, assim, como prática já há algum tempo o combate ao devedor contumaz. Chegamos, fizemos entrevistas, né? São Paulo, a legislação complementar é de 2016, quer dizer, eles vêm há muito tempo, eles estão um pouco na frente da gente. Estão pra gente. Mas entendeu? O que a gente fez mais, assim, não vou colocar uma cópia, mas assim, o que a gente mais se baseou foi Santa Catarina e Curitiba, que tinham legislações um pouco mais modernas e também mais parecidas com nossa economia aqui. Eu sei, mas aí, por exemplo, a Secretaria de Fazenda publicou no Diário Oficial, divulgou, depois vamos chegar nesse ponto aí. Perfeito. E a sanção que pode ser aplicada a esse contribuinte, essa o ponto focal. Né? Ele vai ser colocado ali, como, por exemplo, como se fosse um sinal vermelho. Isso. Né? E ele vai, o Dr. Klaus falou assim, ele vai ser monitorado constantemente de cada operação que ele faz. E aí... Perfeito. Aí, depois de declarado o devedor contumaz, monitorado suas operações, né? A gente tem 3 remédios, digamos assim. Perfeito. Que não são sanções propriamente ditas, mas são 3 modos de a gente conseguir garantir um pedaço dessa arrecadação que por muito é sonegada.
A primeira é a gente fazer aquela arrecadação operação por operação, ou prestação por prestação, no caso se for um transportador, por exemplo. Ou seja, em vez dele recolher o imposto no mês subsequente... Perfeito. Ele perde essa questão, ele não consegue mais se recolher por competência e cada operação que ele fizer vai ter o recolhimento. Mas, Augusto, isso é eficiente? Talvez não. Se ele é devedor contumaz, ele continua não pagando. Não vai nem ligar para isso. Porém, Era a minha próxima pergunta. Porém, você já vai responder. Aí eu já vou responder. Porém, o impacto será sentido para o restante da cadeia. Porque se ele, por exemplo, for um transportador, né, e uma empresa que contratou ele, tomou o serviço desse prestador, né, esse contratante ele só conseguirá utilizar o crédito se existir um pagamento pretérito. Comprovar o devido recolhimento. Perfeito. Tem outro fator importante que você pode estar esquecendo, que diz respeito aos fornecedores, compradores que realizarem transações comerciais com os devedores contumazes, que poderão ser responsáveis pelo pagamento do tributo devido por meio da responsabilização, que aí sim é eficaz. Aí eu ia colocar aí nós vamos no coração. Ou seja, a pessoa que comprou, né, vamos dizer, um atacadista, vê se é isso mesmo, não entendi. Tem um atacadista, ele vendeu para um comerciante, né, e só que não houve o recolhimento que você falou. Isso. Né, nessa operação. Aí o Dr. Klaus falou, esse comerciante que está adquirindo essa mercadoria vai ser obrigado a pagar imposto? Exatamente, são os 4 remédios. Doutor Cláudio, me perdoe. A gente falou o primeiro remédio. Que a gente se empolga mesmo. Não, aqui a ideia é essa mesmo. Que a gente gosta. É o assunto que a gente gosta. São os 4 remédios. O primeiro foi o monitoramento, né, constante ali de todas as operações, né, inclusive para os meios de pagamento. O segundo remédio foi esse que eu coloquei do operação por operação, prestação por prestação. Ele perde aquela capacidade e impede também a utilização do crédito caso não haja o efetivo pagamento daquele tributo, que também impacta no restante da cadeia. O terceiro é esse. O terceiro é esse, né? Digamos que esse contribuinte, devedor contumaz, ele esteja no meio da cadeia, né? Ele seja um atacadista, por exemplo. Ele compra de industriais, ele compra de outro estado, enfim. Para esse caso, a gente vai ter o regime da antecipação tributária. Ou seja, para quem vende para o devedor contumaz, ele será responsável por recolher um pedaço do imposto. Com o atacadista que está adquirindo de uma empresa, de outra unidade federada? Ou outra unidade federada, ou uma indústria aqui no Espírito Santo. A gente vai ter o Instituto da Antecipação Parcial. A mesma que a gente tem hoje para alguns produtos aqui no Espírito Santo, né? Então, nesse caso, a gente garante um pedaço do tributo, né, recolhido para os cofres capixabas. E o quarto, que eu acredito que seja esse que o Dr. Carlos falou, que lembra muito de ferimento, que é no caso onde o contribuinte devedor contumaz está no final da cadeia. Imaginemos um supermercado, um varejista. Que é muito comum, você contou mais. Que é muito comum. Como é que a gente passa para o outro final da cadeia? O final da cadeia é o consumidor final, né? É o consumidor, é o cliente, é a sociedade como um todo. A gente não tem como passar para ele nenhuma responsabilidade. Então, nesse caso, a gente vai atribuir a responsabilidade pelo recolhimento do imposto exatamente para o atacadista, que está vendendo para ele. Está vendendo para o supermercadista. Então, fala assim, não, você que vai ser responsável por recolher. Então, nesse caso, o que a gente quer com isso tudo? O que Santa Catarina viu? O que o Paraná viu? Ele viu que o próprio mercado ele começa a se regular. Opa, você é devedor contumaz, eu vou ter que pagar um pedaço do imposto que você deve? Não quero fazer negócio com você. Não quero fazer negócio com você. Agora sim, vou colocar no lugar do comerciante, tá sim, ok? Perfeito. Isso vai dar problema? Certamente. Claro, porque assim, aí eu vou fazer aquela pergunta que eu já comecei a falar no início, né? Essa divulgação dessa lista, né? Ela, só o Diário Oficial talvez não resolva, né? Como que o empresário vai conseguir controlar de quem ele está comprando? Porque é o seguinte, vamos imaginar, eu não sei qual é a lista, vamos imaginar que são 100 empresas, 200 empresas que são devedores contumazes, né? De quanto em quanto tempo, né, essa publicação vai ser feita, né? Perfeito. E, por exemplo, como que vai operacionalizar, a pessoa que está adquirindo isso aí vai operacionalizar, porque você pode estar pensando, né, tipo assim, um supermercadista, né? E tá falando, gente, toda vez que eu for fazer uma compra, eu vou ter que olhar lá quem é o devedor contumaz da Secretaria de Fazenda e para verificar se eu vou comprar ou se eu vou ter que recolher.
Ou as duas coisas. Ou também, por exemplo, que geralmente a pessoa que só nega, é importante a gente falar, ele consegue ter uma competitividade melhor no mercado. Lógico. Né? Então, por exemplo, eu sou aqui o comerciante, eu tenho uma pessoa que vende por 1.000, outro vendendo por 500, é óbvio que eu vou comprar de 500, né? Dizem que o poder do comerciante está na compra e não na venda, né? Porque quando você compra bem, você consegue ter um lucro maior. É claro. Né? Aí eu pergunto, se colocando no lugar do comerciante, da pessoa que está adquirindo um produto, do devedor quanto mais, como que funciona isso aí, gente? Então vamos lá. Assim, como eu disse, um princípio basilar dessa nossa nova lei é a transparência. Então vai haver uma publicação, vai haver um período em que aqueles contribuintes que não foram declarados devedores ainda, mas que estão na primeira lista, eles poderão se manifestar e justificar. Né? Após esse período, que ainda vai ser regulamentado, também vai estar no decreto, assim como os valores, né? Nós teremos uma lista definitiva. Com essa lista definitiva, nós colocaremos todos no site da Secretaria de Fazenda, dando ampla, né, transparência e um registro no Sintegra. Então, assim, todo mundo que faz comércio sabe, né, que assim, você conhece o outro contribuinte, você dá uma olhada no Sintegra do contribuinte. E lá vai ter a marcação, devedor quanto mais, de acordo com o ato legislativo que declarou ele devedor quanto mais. E aí, dentro do site da Cefaz, você vê todas as medidas que o gerente fiscal, que a lei traz o seguinte, como responsável, o gerente fiscal, ele impôs àquele contribuinte. Porque nem todo devedor quanto mais terá o mesmo tratamento. Porque depende do tamanho do devedor quanto mais, aonde ele está na cadeia, quantos relacionamentos tem esse devedor quanto mais. Dá um exemplo, assim, Leandro, assim, já dando um spoiler, né, doutor Cláudio? Vamos lá. Nós temos devedores contumazes que fazem operações com milhares de empresas. Milhares. Né? Então, como fica o regime especial de fiscalização contra ele? Quem está te assistindo, né? Nos assistindo, né? Mas você em especial está preocupado com isso daí. Então, vamos lá. Exatamente. Olha como é que isso é importante. Com um simples parágrafo lá na lei, você está invertendo uma posição que era extremamente desfavorável ao fisco, né? Agora, nós vamos colocar, como diria papai, o sino no gato. O gatinho já vai estar com o sininho balançando já. As pessoas vão saber que aquele determinado devedor, ele tem problema com o fisco. E nesse mundo já... Gostei desse sino no gato. O papai falava isso, vou botar o sininho no gato lá, para saber onde é que ele está e saber quem é. Então, isso é muito importante. Uma simples modificaçãozinha na lei, isso sim tem eficácia. Isso tem eficácia porque repercute no meio em que ele atua, né? E repercute também para as pessoas, né? De uma forma geral. Quem quer saber se o cara é um bom comerciante, se o cara é um cara direito, trabalha bem. Perfeito. Tá lá. E é nesse sentido que as pessoas vão saber com quem elas estão negociando, né? Que é uma pessoa, que um contribuinte é devedor quanto mais, e quais serão ali as consequências de ela estar negociando com ela. Será que eu vou ter que pagar por antecipação? Será que o imposto está diferido? Será que eu vou só usufruir do crédito se eu cobrar o imposto pago por ele? Então, assim, tudo por muita transparência, Leandro. Nunca assim, o contribuinte pode alegar, eu não sabia que o contribuinte que eu fazia negócio era devedor quanto mais. Não pode. Não pode mais. Vai estar lá. Vai estar tudo no site da Cefaz. Os desenvolvedores de sistema, eu acho que eles vão ter que colocar lá dentro, Sim, dentro do aplicativo lá, do sistema de entrada de compra, na hora de registrar a nota fiscal, tipo assim, fazer um upload desse CNPJ. Já aparece o Não, tô vendendo aqui, ó, já vou registrar a patente, sair daqui, né? Não é porque assim, porque igual você falou, às vezes eu tenho vários fornecedores, quando eu tenho lá meia dúzia de fornecedores, isso é muito fácil de fazer, né? Agora, quando eu tenho lá, sei lá, 200 fornecedores, e essa lista, ela vai ser atualizada de quanto tempo? Já tem uma ideia? O regulamento vai trazer, mas já tem uma ideia disso aí? Na verdade, assim, isso vai ser de acordo com a capacidade da Receita Estadual também, né? Pode ser que essa lista dure 6 meses, vamos dizer. Pode ser. E outra coisa, uma vez declarado devedor quanto mais, um contribuinte, ele também pode sair da lista. Se ele se regularizar, se ele parcelar, se ele tirar a exigibilidade daquele crédito, por exemplo, ele pode sair da lista. Então, assim, a gente vai ter um setor dedicado ao devedor quanto mais. Esse setor ele vai ser responsável por operacionalizar todo esse fluxo operacional, enquanto os auditores da Receita, eles continuarão fiscalizando, monitorando as operações.
né? Então, assim, a gente possivelmente terá mensalmente uma atualização. Mensalmente? Mensalmente uma atualização. A gente vai rodar a lista de Nossa. novo. E a lista de novo... E geralmente essa lista não vai mudar. E assim, a meu ver, essa lista ela não vai mudar com muita frequência. Perfeito. Eu acho, né? Tô pensando. Porque assim, imagine a gente fazer essa atualização mensalmente, aí minha opinião, tá ok? Para o mercado, talvez não seja tão interessante. Porque imagine você ter que atualizar mensalmente sua lista. Às vezes você já decorou Perfeito. 5 fornecedores lá, você já sabe quando não vai nem receber a proposta e analisar e comparar preço, né? É verdade. Assim, uma coisa, acho que é uma crítica, assim, para poder pensar, né? Sim, porque sim. às vezes, porque a lei não fala nada, o regulamento pode tratar desse assunto também, que vai de tantos e tantos tempos colocar essa lista. Até porque se a pessoa se regularizar nesse meio tempo, ela vai sair da lista. Ele tem que sair. Vai ter que sair uma nova publicação no Diário Oficial. Exatamente. E assim vai. É uma dúvida, eu tinha uma dúvida em relação a esse tema, mas você já até respondeu, Dibai, que é em relação a antes de ser efetivo essa lista, vai ser publicado no diário, vai dar um tempo para as empresas se adequarem e depois ter a lista definitiva. Excelente. Inclusive justificarem também, como se fosse uma impugnação, né? Muitas empresas ali, elas podem contestar alguma coisa, né? E assim, olha, eu saí na primeira lista, eu vou aqui negociar um parcelamento. Mas meu débito tá com as atividades suspensas, por exemplo, eu entrei na justiça, tô contestando. Pior, a procuradoria já... Com a gente lá, transação. Então, todos os débitos, né, que estiverem com exigibilidade suspensa ou que, porventura, forem anulados, né, nesse curso, eles precisam sair ali e ser reprocessar dessa lista, né? Mas é claro... Novamente aqui eu reforço, Leandro, o regulamento ele vai trazer algumas operacionalizações, algumas ali instruções de como vai acontecer, mas a gente também tem que perceber o tamanho e a capacidade do fisco também porque assim, o que a lei impõe? Uma vez devedor quanto mais, haverá um regime especial de fiscalização. Né? Então, assim, qual é a nossa capacidade de regime especial de fiscalização? O que seria esse regime especial de fiscalização para quem está nos assistindo aí? Exatamente. Seria esse monitoramento contínuo, um plano de auditoria, né, que será aberto específico para o contexto contribuinte. Vai ficar aberto de eterno? Vai ficar até ele for devedor quanto mais. Então, ele vai ficar devedor quanto mais, a gente vai ficar monitorando as atividades dele, com quem ele se relaciona. Aí, o gerente fiscal que imporá em cima desse contribuinte todas aquelas ferramentas, digamos, aqueles remédios, né? A gente vai fiscalizar também quem compra do devedor quanto mais, quem vende para o devedor quanto mais, enfim. Então, assim, esse é o regime especial de fiscalização. Nem todo mundo vai ter o mesmo, porque é aquilo que eu falei anteriormente. Para cada contribuinte, a gente pode ter um regime especial de fiscalização específico, né? Inclusive, isso aí vai ser a tônica, né? Porque tem contribuintes grandes, pequenos, que fazem muita operação, que fazem pouca operação, enfim. Então, ele vai saber pelo plano de auditoria, inclusive isso vai ao encontro também da lei complementar, né, do direitos e deveres dos contribuintes, né, de tudo ter um processo, o contribuinte ele tem direito, né, à visualização do processo, saber quem está fiscalizando, saber contraditório pleno, o que está sendo fiscalizado, enfim. Então, a gente teve muito cuidado com isso, sabe, Leandro? Show de bola. O Dr. Klaus, assim, essa lei ainda, né, ela está em vigor, mas assim, ainda não está em execução, né? Mas aí falando dos débitos que já estão inscritos em dívida ativa, como que a procuradoria, porque assim, a partir do momento que é inscrito em dívida ativa, sai o auditor fiscal, entra o procurador, entra a procuradoria, a PGE, né? Qual é a ferramenta que é utilizado hoje pela Procuradoria, pelo Estado, para poder conseguir recuperar esse dinheiro aí, na verdade, é tudo muito novo. Para a gente, é muito novo isso aí, tá? Tanto é que a jurisprudência, em termos de São Paulo, por exemplo, que está lá na frente, é muito pouca também ainda, tá? Tá tudo muito, nós estamos tateando ainda, porque precisa de uma sinalização também do governo federal, do Senado Federal, do Congresso Nacional, dando os parâmetros necessários para a fixação do que seria o devedor quanto mais. Mas, de qualquer sorte, eu entendo, eu tô nessa corrida há algum tempo, eu entendo que o setor devedor quanto mais, ele tem que ser um órgão colegiado, assim como é o nosso GAID. Sim, eu acho perfeito. Que tem que ter ali uma certa intimidade entre a Procuradoria, que é inovadora essa intimidade,
Hoje em dia, a Procuradoria, eu me sinto em casa, totalmente em casa na Cefaz, e eu tenho certeza que os colegas não hesitam em ligar para a Casa gente, é sua. entendeu? Então, essa intimidade é necessária para a gente tratar com o devedor quanto mais, que não é um devedor comum, que é um devedor grande, está habituado a não pagar imposto de renda, o imposto dele. O imposto dele, ele já embute no lucro. O lucro dele é calculado com já levando em consideração que ele não vai pagar tributo. Leandro, e aqui Entendeu? eu aproveito essa fala do Dr. Klaus, que eu acho muito importante a gente explorar quais são os malefícios do devedor contumaz. Que a gente está falando disso, né? Claro que tem o óbvio, né? Da concorrência desleal, que acho que todo mundo sabe. Ele consegue, não recolhendo o imposto, às vezes diminuir o valor do produto ou da prestação de serviço que ele tem. Mas ele também tem outros efeitos, né? Um dos efeitos também tem aquele devedor contumaz que ele não baixa o preço do produto e nem baixa o preço da prestação. Ele concorre, digamos assim, de igual para igual no mercado. Só que o lucro dele está lá Só nas que o lucro alturas, dele né? tá lá nas Na alturas. altura. E aí, com esse lucro nas alturas, ele consegue abrir uma loja nova, ele consegue diversificar seus negócios, enfim. E por fim, eu acho que talvez o que mais dói é a concorrência desleal mesmo, né? É você perceber que você tem um contribuinte que sempre andou regular, né? Que sempre ali cumpriu com todas as obrigações acessórias, Da pena desse condutor. principal. A gente sabe, né? A carga tributária brasileira, ela é elevada, né? Temos uma reforma tributária correndo agora, né? A regulamentação da reforma tributária que tenta simplificar, mas ela não é simples. Então você tem esse cara, esse contribuinte que está lá brigando, com unhas e dentes. E aí vem o devedor contumaz e consegue fazer uma concorrência desleal, consegue tirar o contribuinte, o cliente desse contribuinte, e esse contribuinte acaba fechando. E muitas vezes ele fecha num bairro, e aí o bairro perde movimentação, aí o bairro fica mais inseguro. Enfim, isso tudo a gente tem que deixar muito bem claro, que o devedor contumaz não é nenhum Robin Hood. Não é nenhum, eu tô tirando dinheiro aqui do governo, porque o governo e tal. A gente não está falando de onde o governo aplica o dinheiro. Nós estamos falando que a sociedade precisa de recursos para manter investimento em infraestrutura, para manter investimento em segurança, para manter saúde, não, você educação. desregula o mercado Todo. completo, né? Todo. Fica difícil, às vezes, hoje. É claro, a gente já falou aqui, a gente já gravou sobre reforma tributária, já falamos muito sobre a carga tributária brasileira, Sim. né? Não que ela seja alta, mas o retorno que ela traz para a sociedade, que é questionável, né? Isso. E a pessoa hoje, um comerciante, né, um empresário, se manter no mercado não é fácil. Não é fácil. Né? Tem a competitividade, tem essas pessoas, na verdade, que fazem a sonegação com um meio, né, de se manter no mercado, né? Então, realmente, a concorrência desleal, acho que esse projeto de lei, esse projeto não, né? Essa lei que já está em vigor, né? Ela traz de benefício para a economia capixaba como um todo. Muito importante você falar isso. Por quê? Porque os projetos de lei que estão lá em âmbito federal, eles estão exatamente regulamentando exatamente essa matéria, que é um artigozinho da Constituição Federal, que eu não lembro de cabeça. 146A da Constituição Federal. Que diz o artigo 146A? A lei complementar poderá estabelecer critérios especiais para a tributação com o objetivo de prevenir o desequilíbrio da concorrência. Na verdade, a legislação federal ela está vindo atacando justamente isso, é a concorrência desleal. Tá? É o mal que esse devedor contumaz causa ao mercado de uma forma geral, entendeu? Prejudicando a arrecadação, prejudicando o mercado em si. Então, na verdade, o legislador federal ele está de olho nisso, na concorrência desleal. Que bom que isso está aproveitando para a gente, que nós estamos encaixando nesse meio aí esse instrumento importante para coibir a sonegação. Aí, doutor Klaus, você já fez, no início já da sua fala, quando a gente começou a falar aqui, a conversar, você comentou em relação talvez que a legislação poderia fez algumas sugestões, né? Mas existe mais alguma lacuna, né? Além das que você já ponderou, que poderia eu vejo que, eu gosto assim, né? Que poderia estar incluindo, né? Na alteração, né? da lei, ou igual a gente está precisando de algumas regulamentações a nível federal, para talvez deixar uma coisa mais pacificada, né? Que poderia estar incluindo na legislação, alguma lacuna, alguma brecha ali? A nossa legislação hoje, ela tá odierna, ela tá
bem contemporânea, tá? Ela está assim, a nível de estados que estão na frente em termos econômicos da gente, tá? A gente só pede para São Paulo, porque está muito parecido com Paraná e com nós falamos aqui, Paraná, Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste. E depois desses mais de 30 anos militando com cobrança de dívida, ou na tributária, ou na execução fiscal, é muito difícil a gente dizer que uma legislação está perfeita, né? É muito complicada, né? É verdade. O ser humano é imperfeito, imagina, né? Mas a nossa legislação, ela está boa, ela está moderna. Ela precisa de algum aprimoramento para não deixar mais brecha na justiça na hora. Assim, você está cobrando do devedor quanto mais, você não está nem dizendo quem é devedor. O que é devedor quanto mais? Cadê ele? Onde é que está escrito na lei que devedor quanto mais é isso? São essas preocupações que eu tive quando olhei a legislação. Tá? E eu cotejei com outros estados. Do direito material da lei, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Mas a nossa legislação ela não está muito diferente do que está esses estados que eu falei, não. Tá? Eles embutiram também aí nesse sentido de ficar perto do contribuinte. É mais ou menos a mesma ideia. Então nós não estamos muito longe, não. É só para deixar o bom ótimo. Tá? Perfeito. Gostei do puxãozinho de orelha. Não, mas é o que o Dr. Klaus falou. Cara. Mas é perfeito. Exato. Às vezes, quando a gente vai colocar em execução, né, uma determinada nova tarefa, a gente sabe muito bem disso, né, na Receita Estadual. Né? Opa, poderíamos ajustar isso. E é na execução que possivelmente vai ser verificado que é preciso de mesmo fazer uma adaptação. Mas eu vou levar para o Dibai em relação a que você é o cara da tecnologia, né? Adora malhas fiscais, Dr. Klaus. Assim, fala de malha fiscal, de com ele mesmo. Informação. Assim, o que é tecnologia, Augusto? Ela pode ser utilizada para poder melhorar esse controle, né? Que a gente já falou muito aqui, sabe? Ela será utilizada e muito. Já está sendo. Já está sendo utilizada. Inclusive, uma das primeiras medidas que a gente vai ter que o Dr. Klaus até colocou contra o devedor quanto mais, que é o monitoramento contínuo. Como é que a gente faz isso? Através da tecnologia. Né? Hoje nós temos os documentos fiscais eletrônicos, né, todos em nossa base. Nós temos as escriturações fiscais digitais, né, de todos os contribuintes na nossa base. Temos informações do Simples Nacional, meios de pagamento, cadastro, arrecadação. Então a gente tem tudo hoje nas mãos dos auditores fiscais para que cruzamentos sejam feitos em tempo real, inclusive, né? Vou dar até um exemplo aqui. Um contribuinte acabou de emitir uma NFCE. E a NFCE hoje é o nosso documento fiscal com maior volume, né? Assim, são aquela compra que você faz ali como consumidor final, né? 2 minutos depois, essa nota fiscal está na nossa base. Então, através dessas ferramentas de BI e com a capacidade que hoje os auditores fiscais da Receita Estadual do Espírito Santo têm, a gente monitora e quase em tempo real, não vou falar aqui em tempo real porque não fica alguém ali toda hora até fora do expediente, mas quase em tempo real as operações desse contribuinte. Então, vai ser muito importante a gente utilizá-las, essas ferramentas, né, para monitorar os devedores contumazes. Além disso, eu dei aquele exemplo do devedor contumaz que faz milhares de operações com milhares de contribuintes, né? E nos remédios que pode ser colocado vai ser a glosa do crédito caso não haja o pagamento do imposto operação por operação. Para quem adquiriu essas mercadorias. Como a gente fiscaliza 1.000 contribuintes? Né? Através das ferramentas de BI, né? De Business Intelligence. Não, desculpa, Dibai, mas então, o Dr. Klaus comentou, né? Da demora, né? De construir o crédito, né? Como a gente falou, né? Melhorou muito por isso, por né? Isso por mesmo. Isso mesmo. Porque isso hoje mesmo. a gente consegue, assim, era inimaginável. É mais cirúrgico, É mais cirúrgico. Porque às vezes, só porque a gente é auditor também, a gente fica empolgado com o assunto, né? Exatamente. Porque assim, antigamente você precisava ir no estabelecimento, fazer diligência em loco. Nada disso. Hoje, para você abrir um plano de auditoria, esse cruzamento de informações que é o BI que você está falando, né? Ele já dá o sinal vermelho, amarelo e verde. Exatamente, né? As malhas já estão criadas, né? Então, assim, a gente mudou o conceito de auditoria que a gente tinha lá do sujeito passivo, ou seja, a gente tinha um indício que o sujeito passivo, ele estava com alguma coisa irregular ali, né? Então, a gente abria um plano de auditoria vertical, olhava os livros, enfim. A gente demandava muito esforço e muito tempo para fiscalizar aquele contribuinte. Hoje a gente mudou, a gente saiu do sujeito passivo para a irregularidade, que a gente chama isso de rede de pesca. A gente faz uma malha em cima da irregularidade
joga a rede, ou seja, roda essa malha fiscal e quem caiu, peixe que caiu nessa rede, provavelmente ele cometeu aquela irregularidade. Claro que tem um olhar do auditor fiscal do outro lado também. Tipo a malha fina da Receita Federal, Tipo a né? malha fina da Receita Federal. Mesma coisa. Exatamente. A gente aqui na Receita Estadual, a gente avançou muito nos últimos anos, então a gente sai hoje com um plano de auditoria, né, com uma fiscalização propriamente dita. Quase, a gente chama de míssil teleguiado, porque o auditor ele já sabe o que o contribuinte cometeu. Então ele intima o contribuinte, claro que tem ali uma conversa. Às vezes tem algum erro Tem algum erro, isso também é possível, né? E a gente, identificando o erro, a gente corrige a malha, a gente corrige as nossas bases. Mas, enfim, depois de dado esse período, o crédito é constituído através do lançamento, né? E com o case de sucesso que a gente tem nas turmas de julgamento, né? Rapidamente ele é julgado ali em primeira instância, corre para a segunda instância. Então, ou seja, um crédito hoje constituído por um auditor fiscal, caso ele não seja impugnado, ou se ele foi impugnado, mas não prosperou a impugnação do contribuinte, nem no recurso propriamente ao CERF, logo ele já vira uma dívida com... É rápido, hoje é rápido. Hoje é bem rápido. Pode ser que tenha gente assistindo a gente, né? Pessoa física que eu falo, seu João, Dona Maria, pode estar até preocupado com essa nossa conversa, né? Exatamente. Eu não sei se já perguntaram isso a vocês. Conversando aqui, eu pensei, será que a pessoa física pode ser cobrada comprando de um produto de alguma empresa que é devedor contumaz? A pessoa física sem inscrição estadual, sem CNPJ, no caso no MEI, no caso, ela não pode ser cobrada, né? Ela é uma pessoa física. Estamos falando então de CNPJ para CNPJ, exatamente, para deixar bem claro. E aí basicamente. E de grande volume. Grande volume. E aqui, Leandro, eu quero só repetir, porque eu acho que isso aqui a gente tem que deixar bem assim... deixar ser até exaustivo nesse tema aqui. Quais são as 4 medidas que a lei impôs, que pode impor a um devedor contumaz? Porque eu acho aqui, não estou com ponto eletrônico, gente, mas eu acho que eu falei uma aqui e me confundi. O primeiro é o monitoramento. Provavelmente todos os devedores contumazes terá esse tipo de ação contra eles. O segundo é a questão da operação por operação, então ele perde aquele... agilidade comercial. Né? Ele perde aquele recolhimento com competência, isso impacta inclusive no fluxo de caixa dele e leva também ao contribuinte que faz negócios com ele a impossibilidade do crédito caso não haja o pagamento. O terceiro é para aquele contribuinte contumaz, devedor contumaz, que está no início da cadeia, que é o diferimento. A gente tira dele a sujeição passiva e leva para outra etapa da cadeia. E por fim, aquele contribuinte que está no final da cadeia, que eu dei o exemplo lá do varejista, né, no supermercadista. Nesse caso, acontece o Instituto da Antecipação Parcial. Então, quem está atrás dele precisa recolher um pedaço do imposto. Então, tem uma ferramenta, tem um remédio para cada situação. Aí eu pergunto a vocês, para a gente poder assim, tentar fechar nossa conversa, eu acho que foi muito boa, né, um tema novo, né, para o Espírito Santo. Palpitante. Importante. Que regula o mercado, né? A gente não sabe, talvez, a consequência ainda que essa lei tem para a economia, para o empresariado. Acho que só depois que a gente começar a usar na prática, né? Colocar na prática, efetivar ela. Mas eu falo o papel do cidadão, né? Em relação a isso daí. Qual o papel que vocês acham que o cidadão, né, capixaba em especial, a importância dele nesse processo, né? A gente vai falar também no Pode Fiscal sobre educação fiscal, mas nesse processo de devedores contumazes, o que vocês podem falar sobre esse ponto aí? Leandro, eu vou tirar meu espírito de auditor fiscal e vou colocar somente de Augusto de Bay, cidadão, né? Eu creio muito que o nosso papel é identificar que aquele devedor contumaz, ele provoca um mal no mercado, né? Se a gente quer crescer como sociedade, a gente quer um Estado cada vez mais forte, um país cada vez mais forte, a gente tem que entender que esse contribuinte contribui para que isso aconteça. Na verdade, ele distorce o mercado, né? Então, nesse sentido, se eu for um consumidor, eu vou optar por aquele... Mesmo que tenha um preço mais baixo, sabe, Leandro? Mas eu entendo que a realidade brasileira é complicada. Não, quem vai comprar vai olhar o preço. Vai olhar o mesmo preço. Produto vendendo de um lugar e outro. Eu vou comprar mais barato. Eu vou comprar mais barato.
Mas assim, eu tendo consciência disso, que eu posso estar impactando num mercadinho, numa farmácia, num pequeno negócio, no MEI, que está sendo prejudicado por aquele devedor do conto mais, talvez eu recue um pouco, né? Então eu, como cidadão, como Augusto de Bay, eu faria isso. Eu teria uma consciência um pouco mais elevada, né? Agora, se eu for um contribuinte, né? Se eu comercializar com o devedor quanto mais, eu não quero me responsabilizar pelo imposto dele. Eu vou falar assim, meu amigo, não me inclui fora dessa. Ou então pode vender, não quero pagar o seu imposto, né? O seu imposto você que paga. E eu te falei, Leandro, muitos devedores quanto mais não baixam o preço. Muitos Dr. não Klaus, baixam o preço. Gostaria de complementar? Sim. Eu acho que é fundamental que a sociedade civil participe disso, mas ela precisa ser comunicada. E o papel do que nós estamos fazendo aqui é fundamental. A Cefaz, a Procuradoria, nós temos que botar a cara. Nós não somos os bandidos. Pelo contrário, nós estamos aqui para proteger o bom comerciante, o comerciante que paga os seus tributos em dia, esse comerciante que sofre em ver que o concorrente dele é um bandido, é um camarada que não recolhe nada e ainda fala para ele, você é um besta, você está recolhendo, eu não recolho nada e estou aqui. Então, esse papel aqui que nós estamos fazendo aqui é fundamental. Nós temos que botar a cara e dizer que nós não somos os bandidos, nós somos os mocinhos, nós somos a cavalaria. Nós estamos aqui para ajudar e fazer com que o comércio se ocorra de forma pacífica e harmônica. É isso que nós precisamos mostrar. Estou fazendo muito bem aqui, estou mostrando a cara. Devedor quanto mais, se cuida, que nós estamos aparelhados e vamos atrás de vocês. Dr. Klaus, você falou assim, você fechou brilhantemente, né, aqui, porque, assim, só complementando, salvo engano, você comentou muito de São Paulo, né, que São Paulo é um estado bem avançado em relação a isso. Salvo engano, São Paulo também tem uma legislação que fala do bom contribuinte. O ranking do bom contribuinte, tipo assim, a estrela, 5 estrelas, 4 estrelas, e é até interessante, né, porque a gente está pegando agora os maus contribuintes, aquele que não recolhe, né? Talvez a gente precisa ampliar também para esses bons contribuintes, porque a gente está penalizando, né, a ideia é penalizar o mau contribuinte, aquele que não recolhe, mas também da gente tenta beneficiar o bom contribuinte, ou seja, aumentar o número de parcelamento do débito, né, tem preferência em outras coisas. São Paulo ela fez isso daí, né, não sei se ainda está em vigor a legislação deles, mas eu acho que é importante, né, para equalizar o mercado, para poder a gente combater, né, a concorrência desleal, né, e assim, desde já, né, pode falar. Agora é minha vez de dar um spoiler. Todo mundo deu spoiler aqui, agora é minha vez de dar um spoiler. Eu ia dar esse spoiler. Eu ia dar esse spoiler também. Viu? Que bom. É por isso que é bom apertar o procurador, o auditor fiscal. No seio do GAID, que pouca gente sabe da existência do GAID, mas é um grupo sensacional de pessoas que me dão orgulho de pertencer à Procuradoria. GAID Grupo... Como é que é? É um grupo que une auditores fiscais e procuradores aqui do Estado para que discutam assuntos correlatos, enfim, assuntos que invadem ali a competência dos dois, muitas vezes, aperfeiçoamentos legislativos e tudo mais. Principalmente em grandes operações em que nós temos que estar juntos, bem casadinho, fez a operação, o judiciário tem que responder para não caçar as nossas decisões. Está surgindo no seio do GAID, já foi me encomendado uma manifestação, um parecer prévio, sobre o ranqueamento de empresa, que seria a cereja do bolo, Nós estamos indo em cima do mau contribuinte e enaltecendo o bom contribuinte, aquele camarada que trabalha ali com um danado. Rapaz, né? E que spoiler é esse? Já tá em estudo isso. Ou seja, então, assim, excelente notícia, Dr. Klaus. Eu acho que isso vai ao encontro de tudo isso que, né, tem sendo feito. Eu acho, o Dr. Klaus comentou uma coisa, ponto, que a gente sempre fala lá na Receita Estadual, da importância da integração da Receita Estadual com a Procuradoria. Né? Se você não faz um trabalho bom, né, não faz um lançamento bem feito, tem um julgamento das instâncias, primeira instância, segunda instância dentro da Receita Estadual, para vocês trabalharem na execução, né, daquele muito mais fácil, né? Um negócio bem estruturado é muito mais fácil trabalhar. Porque se você faz um trabalho mal feito aqui, não adianta que na justiça você vai perder. Perfeito. Né? Então é um trabalho em conjunto, né, em 4 mãos que a gente fala. Isso. E você queria falar? Eu queria deixar assim,
também um recado, né, para a sociedade capixaba que nos escuta, enfim, que também vai ver no YouTube, né, que a grande maioria dos contribuintes capixabas são corretos, né? Os devedores contumazes, eles são a minoria, mas eles provocam mal que a gente precisa, né, atacá-los. Eles não podem passar, né, ilesos ou daquele jeito que estavam passando antes. Aperfeiçoamos a legislação, né? Há ainda o que se aperfeiçoar. O Dr. Klaus aqui deu uma boa dica, né? Poderia ter sido mais aperfeiçoado e a gente sempre vai caminhando numa melhora. Então, assim, deixando claro, a sociedade capixaba, os empreendedores capixabas, eles sim cumprem as regras, eles recolhem os impostos como devidos, né? Em a sua grande maioria. Então, assim, para quem tem algum medo, nossa, eu tô devendo lá e tal. Pessoal, a gente está falando de quem realmente distorce o mercado, né? Então, deixando claro isso, Leandro, porque assim, eu tenho orgulho de pertencer a esse estado, eu sou capixaba, né? Eu fiz concurso para essa área, né? Minha mãe é auditora da Receita Federal, mas eu só quis fazer para ser auditor da Receita Estadual do Espírito Santo, que eu não saí daqui. Então, eu tenho orgulho do mercado, da economia capixaba, que só cresce, e a gente está aqui para defender o erário, para aperfeiçoar a legislação, para parabenizar bons contribuintes, né? Dar condições suficientes para bons contribuintes poderem crescer, enfim. Então, eu queria deixar esse recado, Leandro, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui. E se eu dei algum spoiler, né? Eu não podia. Peço perdão ao subsecretário da Estado da Receita. Mais uma vez, nós estamos colocando o sino no gato. O sino no gato, exatamente. Não, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, a disponibilidade. Dr. Klaus é um homem difícil, né? Ele topou, não gostei, né? Quero participar também. Muito obrigado. Eu que agradeço. É porque essa integração, a ideia mesmo do Pod Fiscal é humanizar o assunto, né? Às vezes a gente vê uma legislação, vê uma informação num jornal, na internet, e aqui é a oportunidade que a gente tem, né, de discutir sobre o assunto, provocar, né? Quer conseguir spoiler, entendeu? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, gente. Esse foi mais um Pod Fiscal AS, um podcast oficial do Sindifiscal. Obrigado pela companhia de vocês e peço mais uma vez que se inscrevam nos nossos canais, seja no YouTube, seja no Spotify e também no nosso Instagram, no nosso Facebook, Sindifiscal AS. Obrigado, meus nobres, e até a próxima.